Se tem uma coisa que mineiro gosta, é de um bom causo. Mas o que um causo raiz tem de diferente de uma história qualquer contada por aí? No dicionário, a palavra causo significa conto ou história mesmo. Na cultura popular das Minas Gerais, não faltam exemplos de causos que passam de geração em geração. São histórias compartilhadas nos bancos das praças, nas calçadas de ruas, nas mesas dos almoços, dos jantares, do café da manhã. E se tiver um cafezinho, igual a gente tem aqui para acompanhar, aí é que o papo rende mesmo. Se quem conta um conto aumenta um ponto, quem conta um caos faz o quê? Hã? Espanta geral, né, Maria? Quem conta um caso tem assunto pro resto do dia, ainda mais sendo mineiro. Ainda mais sendo cego. O cego fala mais do que a gente. E é isso, gente. O nosso Trem de Tudo. Essa nova temporada tá incrível e já deu para vocês perceberem que o tema do nosso bate-papo hoje aqui é causo. E eu estou aqui com dois exímios contadores de causos. O Eduardo Costa, que eu fico até assim balançada de falar sobre ele, porque é o meu padrinho no jornalismo, nosso mestre da comunicação. São quantos aqui? Eu anotei 67 anos de muita história. É isso tudo mesmo? É isso tudo. 56 assim, de trabalho. Isso mesmo. 46 de jornalismo. 47 quase. E 38 de rádio. Quase 39, agora em mais 39 só de Itatiaia. É muito tempo, né? É muita coisa. E nós temos aqui do nosso lado o Geraldo Magela, também conhecido como Ceguinho. É comediante, radialista, palestrante, ator de Venda Nova. Venda Nova, de Venda Nova. 66 anos também. Não, aí também não, né? 65. Ah, então é maio que eu um completo 66. Então tá quase. Mas aliás, o ano agora tá tendo 6 meses, impressionante. Mas chato. O minuto é 30 segundos. Vou fazer uma pergunta pros dois pra gente começar. O que vocês acham que diferencia o causo do mineiro, contando ali, e a história contada por qualquer pessoa, de qualquer outro lugar? A gente tem um jeitinho melhor de contar a história ou não tem? Você, Magela. Não, mineiro tem mania de... Nós somos econômicos, mão de vaca até para conversar, porque a gente diminui, compacta as palavras todas, né? Quando alguém que não é de Minas Gerais vai no mar e vê aquela água, aquele mundo de areia, fala, nossa, que coisa maravilhosa, coisa de Deus. O mineiro chega lá e vai, nu! Pronto. 2 letrinhas, ele já... Acabou, né? Já significa tudo. Além disso, eu acho que o mineiro ele é mais humilde que outros seres brasileiros. O mineiro conta casos nos quais ele se deu mal. E eu não escuto isso de outros povos. Eu, por exemplo, estou pronto para contar o primeiro caso que eu lembrei aqui agora e que eu me dei mal. Me dei mal e me dei bem. Pode falar. Saindo da Rádio Guarani, por que eu lembrei? Você falou assim, 38 anos de rádio, quase 39, de Itatiaia, porque eu trabalhei 8 na Guarani. E um dia, saindo com meu fusquinha lá, acabadinho, uma fiscal de estúdio me pediu carona. Era o tipo da mulher assim, nada atraente, não inspirava em mim, que aquela altura tinha mais hormônio do que hoje, naturalmente, maiores desejos, mas ela me pediu uma carona. E eu fui rumando, eu falei com ela, eu vou pro São Francisco. Ela falou, eu moro em Santa Mônica. Eu fui rumando com ela, o sinal agarra aqui, outra ali. E ela tinha seios fartos, eu comecei a olhar para aquele seio, e com 21 anos, você sabe, né, Maria? Aí eu falei, gente, até que ela é tão derrubada assim, não. Eu falei, cara, eu tô pensando numa coisa. Eu só tô muito exigente, eu acho que ela leva jeito. Eu acho que eu vou te levar em casa, que eu tô com o coração grande. Eu falei, opa! Mas só você tomar uma comigo no El Rancho. É o Rancho, ali na... Indo pra Venda Nova. Na Pedro I, no meio do caminho, ainda existe até hoje lá o posto. Lá tinha um mexidão famoso e tinha um drive-in, que naquele tempo o motel era muito difícil, né? Só para muito rico. Aí, um papo daqui e dali, nós fomos pro drive-in. Porque mulher difícil que você arrumou? E aquele apê... Não, eu que era chamoso pra cacete. E aquele apê dentro do Fusquinha, daqui e dali, daí o trem foi ficando bom, esquentou e caímos pro chão afora. O chão de drive-in, Maera, que você não conheceu, ainda bem. Pura pedra, é pura brita. Aquilo caiu, mas eu nem estava aí. Aquela empolgação, eu senti um negócio gelado no meu felfor, um negócio gelado. Né? Eu levei a mão, fiquei no pé, falei assim, gente, tem um pé aqui. Que é isso? O cara falou assim, amigo, volta pro seu box. Invasão de privacidade. Os box eles eram suspensos. Mentira. Passei pro box. Sério? Eu era bom no trem, gente. Não, mas aí, junta com o que você falou, quem é que conta uma história dessa pra todo mundo ouvir, né? Não tem problema nenhum. Não. Você também acha que assim o mineiro é humilde pra contar caso? O prego falecido do Que Samba Show, tinha uma casa de show ali, Beija-Flor do Samba. Aí ele olhou pra mulher e falou assim, gente, não é possível que uma mulher pode ser feia daquele jeito, não. Que é isso, meu Deus do céu? Aí ele tomou uma cachaça. Aí ele olhou pra ela, foi como a raça da...
eu tô muito exigente, até que depois de 4, já tava no Já tá motel muito com ela. ótimo. Só que eles dormiram. E quem acordou, ou seja, o efeito da cachaça passou, ele olhou e falou, Jesus amado, eu morri. Essas causos para 18 mais, né, gente? Festa de fim de ano, reunião de vereadores, me convidaram, foi no Clube Belo Horizonte, que o Hélio Garcia gostava de tomar todas lá. Vereadores, temos 15 anos, 20 anos. Aí eu cheguei lá, converso com um e converso com outro, eu vou dar o nome do homem, da mulher não. Aí chegou o ex-vereador, uma grande figura, muito divertido, que é José Lincoln Magalhães. Um namorador incorrigível. Aí, Eduardo, hoje que nós vamos nos dar bem aqui. Eu falei, eu sei, eu vou ficar aqui 20 minutos e vou rachar fora, porque minha mulher, inclusive, estava até assustada com alguns exames na época, mas não deu nada. Eu vou ficar 20 minutinhos só para fazer uma presença. Pá, daqui e dali, quando eu tô saindo, aquele lá vai junto comigo. Mas não, eu sei que esse dá bem. Vai. Falou, menino, se eu te falar, você não acredita. Eu tomei os 3 uísques aqui, eu já tinha tomado 2 antes de vir. Oh. Eduardo, eu olhei pra fulana de tal, que também era vereadora, e me deu tesão. Eu falei, o quê? Eu vou embora. Eu tô ruim demais. Olha pra você ver. Vocês já Eduardo, contaram em não existe mulher feia, existe homem que bebe menos. É isso, bebe é verdade. Agora sim, vamos voltar só lá pra carreira de vocês, porque vocês dois contam histórias, cada um à sua maneira. Eduardo, jornalista, o Ceguinho, comediante, radialista, enfim, palestrante, os dois contando histórias. Quando vocês começaram na carreira de vocês lá atrás, aproveitar para contar um pouquinho da história, o pessoal de cada um, vocês imaginavam que, vou fazer da contação de história uma profissão, cada um à sua maneira, ou foi acontecendo naturalmente? Vai, Marcelo. Foi acontecendo naturalmente. Eu já tinha o sonho de ser radialista. Só que, como eu sou um cego raiz, naquela época o cego o cego e aleijado era pedidor de esmola, né? Não tinha perspectiva absolutamente nenhuma. Nem eu imaginava que eu ia me tornar. Quando eu chegava para trabalhar em rádio, você quer trabalhar em rádio, eles achavam que eu estava representando uma instituição de caridade, pedindo esmola, vendendo rifa. Mas tem que ter persistência. E foi o que aconteceu. Eu lá em Venda Nova, eu entrava num guarda-roupa com um gravadorzinho pequenininho na mão, fita cassete, e simulava apresentar um programa. Vamos falar agora direto da rua Padre Pedro Pinto para saber do trânsito. Eu pausava, ia lá na rua Padre Pedro Pinto, enxergava o rio. Estamos aqui, o trânsito está completamente congestionado, então evite passar. Eu pausava, voltava pro guarda-roupa. Eu chamava uns 4 repórteres. Então, todos eram você mesmo. E tudo era eu. Aí eu pensei, é isso que eu quero na minha vida, por qualquer que seja o empecilho, mas a gente tem que contar com muita sorte. Por exemplo, Aldair Pinto. Foi o anjo que apareceu na minha vida. Por quê? Porque o Eduardo sabe que, por exemplo, eu vou participar do programa dele. Aí, ele gosta de mim, mas ele tem que passar para a direção. Tem um cara aqui, eu acho que ele tem talento. Mas o Aldair, né, o Eduardo, era tão dono de si, ele era tão sensacional, que ele não quis saber. No ar, sem combinar nada. Eu participei da gincana, ganhei uma lata de café do Café Nacional. E fui lá, eu trabalho em loja, eu já fui na veia. Trabalho na loja, faço imitação, eu comecei a fazer, imita alguma coisa. Aí no ar, sem combinar nada, ele fez o que ninguém fazia. Ele falou, se você arrumar patrocínio, você vai apresentar o programa comigo. Ele era o maior nome do rádio mineiro. Aí em uma semana eu consegui, foi quando começou. Se eu fosse em qualquer outro programa, talvez não estaria aqui hoje como radialista. Só para eu não esquecer que outro grande nome me ajudou muito, que foi Glória Lopes. Mas eu queria contar, Mayara, eu sou o 4º de uma família de 7. Ou seja, eu estou no meio, 3 para cima, 3 para baixo. Eu sempre fui mais preguiçoso, meus irmãos sempre foram mais trabalhadores, ajudavam muito meu pai no caminhão. E meu pai é uma luta diária, que ele saía muito cedo com o caminhão, transportava leite aqui da Grande BH para Itambé, aqui em Belo Horizonte, e depois fazia outros carretos, o que aparecia, que precisava inteirar o leite das crianças. Então eu chegava às 8, 9 horas da noite, que naquele lugar, naquela época, embora perto de Belo Horizonte, era o fim do mundo, era um breu danado. A minha mãe ficava ali no fogão ali, esquentando comidinha, tá enrolando para ele chegar, para ele tomar um banho de bacia, comer alguma coisa e dormir. E dormir, vírgula, né? Porque eu escutava o barulho do colchão de paia mexendo lá, viu, Baixo? Não parava, não. Eu sempre fui doido para ver. E eu ficava no rabo do fogão, escutando rádio com minha mãe. Aí era Caxangá, vou falar para você que não vai resolver muito, vou olhar para a câmera, que lá pode ter alguém com mais de 60. Bentinho do Sertão. Bentinho do Sertão, A Hora do Fazendeiro,
Delmar o espetáculo, Caxangá e sua gente, e eventualmente Zé Bétio, dependendo do dia e da hora. São Paulo. Já era mais madrugada. E aqueles caras todos eram ótimos, porque contavam história. Não é? Porque, sabe, Caxangá, por exemplo, analfabeto, que contava história maravilhosamente bem. O Betinho do Sertão criou um negócio que ele falava assim: quem fala? É o seu Gomes. O seu Gomes falou, tá falando. É o seu Gomes quem manda. Quem manda é o seu Gomes. Aquilo, você viajava. Então, quando eu, aos 18 anos, colega de uma caixa de banco, atendi o Vargas de Lassi, que era um radialista, que ele saiu, que eu fiz um escândalo. Ela falou: você tem que ir para o jornalismo. Eu fui. E o segundo emprego meu foi no Diário da Tarde, e lá eu fui para a polícia, para a editoria de polícia. E tinha um cidadão que está aí firme e forte, que trabalhava nos Estados Unidos, Alberto Senna. Eu vi uma reportagem dele, caiu o queixo. Ele chegou no local de crime e narrou todas as circunstâncias, tudo que estava na sala antes de chegar no crime. Aí eu falei: eu vou contar a história. E deu certo. Deu muito certo, né? E agora vamos para a parte do causo da amizade de vocês dois, que é de longa data, que eu mesmo sei. Como é que juntou? Como é que vocês se encontraram? Estava na pindaíba danada, eu precisava de tentar salvar a vista dele. Eu estava fazendo a campanha porque surgiu a oportunidade lá em Cuba e depois eu descobri que, na realidade, aquilo ali era um turismo danado, né? Porque $6 mil. Para quê? Para viajar, ficar 23 dias lá em Havana. E aí eu procurei o Dudu e ele conseguiu uma verba comigo pela prefeitura. E foi engraçado, foi o seguinte, porque faltavam, acho que... Eu não sei se ele conseguiu 2 mil, vamos colocar 2 mil reais. Aí beleza, e faltava uma beiradinha, aí eu contratei ele esse Brandão pra ir lá no Santa Teresa, né? Tomei um banho do prejuízo. Oh, meu Deus. Não, e outra coisa, eu fazia promoção de tudo quanto é jeito. Aí eu fiz lá no ex-campo do Atlético, tinha tal de festival de chopp, era muito famoso, né? Tinha sempre, vendia os canecos. Aí eu tava vendendo e uma senhora vereadora, Norma Venâncio, que inclusive ela teve a proeza, ela vetou o próprio projeto dela. Como? Então, foi. Ela votou, quando foi ver, o projeto era dela. Ah, ótimo. Aí o que acontece? Eu estava vendendo o caneco, vamos dizer, R$50. O meu personagem era o Zé do Banjo. Acho que o Zé do Banjo tá querendo colocar um olho azul. Vendendo caro desse jeito, esse caneco. Ele tem um grande amigo, você sabe que o Magela tem uma leve deficiência visual. E o Caquinho, o Big Dog, tem uma leve deficiência física. Você já conhece pessoalmente? Sim, né? Inclusive meu pai, o Rogério, era fã. A gente tinha fita do Caquinho, o Big Dog. É um cego e um aleijado fazendo o pessoal rir. Conta pra ela, vocês dois no aeroporto, pra viajar. Não, foi o seguinte, o Caquinho, né, com a cadeira de rodas dele, chegou lá no check-in. Aí a mulher do check-in perguntou pro Caquinho: a cadeira de roda também, o senhor vai despachar? Ele falou: não, lá em São Paulo eu ando. Eu sou aleijado só em Belo Horizonte. Aí vocês viajaram e o avião caiu no Pantanal. Não, aí foi depois. Não, mas antes disso a mulher falou assim: e o senhor Magela, para viajar na aeronave, o senhor tem preferência de lado? Eu falei: se puder ser do lado de dentro, eu prefiro. Janela não quer, não. Janela vai atrapalhar meu cabelo lá fora. Não vou querer. Mas aí o avião caiu no pesadelo que o Caquinho teve, mas já tinha um pesadelo. Foi só um pesadelo. Tá. Caiu no Pantanal. A gente tava no Pantanal, o avião caiu no meio do Pantanal e eu falei pra você, Magela, tem 2 notícias pra te dar, uma boa ou ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? A boa, né, Caquinho? A notícia boa é que o avião caiu no meio do Pantanal, nós somos os 2 únicos sobreviventes. Foi o Caquinho e a notícia ruim. A notícia ruim é que o avião caiu no... A notícia ruim é o seguinte, que eu tô vendo, mas não posso correr. Você pode correr, mas não tá vendo. Não adiantou nada. E quando o Caquinho, agora não fala, mas o Caquinho costumava falar com ele: Magela, é nessa zona que eu tenho dó de você. Passou a Maiara Folca, eu não sabia que era aquilo tudo. Magela, olha que loura, que espetáculo. Falei: corre atrás dela, Caquinho. E é assim, né? O bom humor também faz parte da hora de contar o caso, né? Na verdade, eu queria que vocês me contassem... Qual que é a definição para um bom contador de história, se é que tem? Ele precisa ter simpatia, tem que ser espontâneo, tem que ser engraçado? Ele tem que aumentar a história ou ser fiel aos fatos? Ele pode aumentar, florear? O que vocês acham? Tem que ser assim. O Eduardo, por exemplo, tem um negócio que Deus nos deu que se chama carisma. Isso é o principal. Carisma, simpatia. E não adianta o cara querer ser engraçado, não, porque isso é um dom de Deus, gente. Tem cara que força a barra, né, Eduardo? E de todas as palavras que você falou, a espontaneidade é tudo. Porque, veja só,
Às vezes a pessoa me convida, Eduardo, você podia apresentar um evento ali e tal. Mesmo com cachê, eu digo, não é minha praia. Eu não sou aquele cara que chega de paletó e gravata arrumado e fala assim, senhoras e senhores, boa noite. Vamos iniciar agora e tal. Com a palavra. Não, eu não tenho. Agora, me dá também, por outro lado, uma tristeza quando eu vejo uma repórter ou um apresentador na televisão querendo ser engraçadinho. É chato. Fazendo força para ser engraçadinho. Porque aí não dá. Isso ou pinta naturalmente, ou é ou não é. E também é o seguinte, por exemplo, no tempo que eu fiquei na Record com a Mayara, 2, 3 anos, né? o quê? Que a gente ficou junto? Não, junto Na lá. TV. Só lá, né? Infelizmente, só lá. Não, eu fiquei lá 12 anos. Quando você chegou, já tinha uns 2, 3 anos. E eu já tinha firmado dois jargões que vieram do nada. Né? Um é Manem e o outro assim eu não vou aguentar. Não vou aguentar. E se eu falasse aquilo toda hora, com 2 semanas já era, o povo não ia aguentar. Aí ninguém queria aguentar. Aquilo eu guardava com carinho por uma hora, assim, eu parava, olhava para outra câmera, assim, eu não vou aguentar. Aí marcou. Quando a Mayara chegou, o Magera, eu vi que era estupim curto. Ela não parece, esse carinha era estupim curto. Eu percebi logo. Aí um dia ela fez uma pergunta qualquer que deixou ela em dificuldade. Ela falou, Eduardo, sei não. Aí eu falei, esse é o canal. E aí começamos. Como é que é? Me Espetar. espetar. Essa é a palavra. Toda hora. Provocar. E a reação dela, o povo enlouquecia, falava comigo na rua. Outra coisa, né? O Magela não pode, infelizmente, quer dizer, Deus deu a ele muito talento, mas ele não pode usufruir de um negócio que eu acho que para o artista deve ser fundamental em cima do palco. É ficar olhando e vendo a reação das pessoas. Ele só consegue medir isso com palmas. Agora, palmas e risos. Né? Risadinha, né? Risos, Agora, eu imagino eu fazendo uma peça e olhando para o povo assim. E dependendo da reação, eu mudo tudo. Isso acontece quando eu estou num debate, numa coisa. E isso, quando você está na televisão ou no rádio tem o operador do outro lado. Na televisão tem os câmeras mesmo. Se você fez uma gracinha e não mexeu com o cameraman, repete ela não, entendeu? Ficou sem graça pro resto. Porque E tem um detalhe legal, assim, a questão do preconceito, da pessoa tirar a conclusão precipitada. Aconteceu com o Dudu. Chamar ele para ir lá para TV Record. E é claro, normal de tudo, quando você começa a trabalhar na televisão, você fica engessado, você não está acostumado. É a primeira vez. Só que assim, a pessoa viu o Eduardo assim, ele ainda estava meio engessado. Aí falou, esse trem não vai dar certo, não sei o quê. Aí foi passando, ele foi... O Eduardo depois, ele ficou mais à vontade do que na rádio. Mas eu acho que é uma questão de experiência, né, Eduardo? A gente, quando entra, a gente tá duro. Tá travado. Nossa. É normal. E o menino que era o diretor, o editor-chefe lá, é um menino complicado. Então ele queria que eu fizesse tudo do jeito que ele... Entendeu? Aí um dia o Peranturos me deu uma... Fabiano, estamos impressionados. Pô, a Chile falou que você não é assim. Ele falou, tudo que eu tento fazer, o cara fala que não, que é para tocar o jornal. Ele falou assim, faz o seguinte, eu estou te mandando, a partir de amanhã seria você. Eu cheguei lá no outro dia, na hora que ele começou a falar, eu tirei disputadamente o fone, fui no meu ritmo. Nunca mais acabou. Depois chegou o Rodrigo Gomides, né? Substituição a esse moço, que a gente já fez uma parceria melhor. E o Rodrigo Gomides, ele só falava comigo, na hora que tiver atrasado, eu te aviso, acelera aí tudo. No mais, ele deixava o pau comer, porque ele sabia que eu tinha um bom senso para estender um comentário de 2 minutos só quando valesse a pena, né? E eu acho que, assim, a minha visão de repórter, vendo você trabalhar, eu ficava muito impressionada, por exemplo, que eu acho que todo bom contador de histórias, quer mais água? Pode pegar aqui. Todo bom contador de história, ele tem que ter muitas referências para fazer conexões entre os assuntos. Então, quanto mais vivência, quanto mais leitura, quanto mais experiência de vida, ele consegue fazer essas ligações. E aí eu ficava assim, gente, mas como é que ele, de um assassinato de um cara que morreu ali, num crime banal, ele conseguia fazer ligação lá atrás com o caso do não sei quem, do fulano, mas isso tudo é só experiência, né? Experiência, tem uma palavrinha mágica que o Magela usa muito para me definir. O Magela, se dependesse dele, de 20 anos para cá eu já estava fazendo palestra. Porque o Magela fala, você tem empatia e tem cultura. Isso. A palavra é cultura. Para contar casos é muito interessante, muito importante, eu acho. Gente, também, o Eduardo, Magela, ele tem essa capacidade, essa dádiva divina em função da cultura. Em função, ele é humorista sem saber, ele é natural. Então, assim, ele conversa com... não desfazendo, digo assim, do mais humilde
a autoridade máxima do país e conversando do mesmo jeito. E faz você entender o que ele está querendo dizer, o que é mais impressionante. Porque tem gente que usa de uma linguagem muito formal para te contar uma coisa que às vezes fica fora da sua capacidade de compreensão. Você falando para todo mundo é muito mais fácil. Mas Maiara, você está diante de dois caras que viveram de tudo um pouco nessa vida. Eu, com 11 anos, entrei no hotel, onde eu fazia serviço de rua de 2 às 5, ou seja, tinha que pagar as contas e rezar para não ser roubado. De 5 às 10 da noite eu trabalhava no elevador Porta de Açúcar, que arrebentou minha coluna. E onde eu via de tudo, inclusive sofria assédio sexual, que tinha jogador de futebol que morava lá, eles viviam colocando o que devia nas minhas costas, rindo, aquelas coisas tudo. Eu não sabia desse detalhe. Não, meu passado me condena. Então tinha muita coisa, de 11 até 14. 14 para 15 eu fui para o banco, onde eu passei por até sair com 19 anos, já procurador-chefe de seção. Fui para o jornalismo, onde experimentei de tudo. Além do curso de jornalismo, mais tarde eu fiz uma pós-graduação na Getúlio Vargas, outro na Dom Cabral, são as duas situações mais importantes da América do Sul. E, por fim, um mestrado na PUC Minas, onde eu estudei os 4 clássicos da sociologia. Quer dizer, quando você junta isso, traz a experiência, o contato com as pessoas, e quanto mais você estuda, você percebe que você é um zero à esquerda, que a linha que separa você da sua fama, de você bater, morrer e todo mundo esquecer, aí que vai. Porque você fica, quanto mais você estuda, quanto mais você vive, mais humilde você fica. Saber que você não vale nada. Ou se for o contrário, dá errado. Dá errado. Se a pessoa vai estudando achando que nossa, sou muito bom. É uma coisa frustrante que tem com a gente que trabalha no humor, ou até no rádio, ou alguma coisa, é quando o pessoal põe alguém para te mandar e você tem certeza absoluta que você sabe muito mais do que ele. Tem esse risco de você ficar repetido, de você ficar se repetindo, usando das mesmas artimanhas o tempo inteiro? Por mais espirituoso que eu seja, e no meu caso era diferente pelo seguinte, eu ia fazer reportagem sobre coisas ruins, problema de esgoto, falta de saúde, que não sei o quê. Só que o que eu fazia? Eu trazia para mim a brincadeira. A mulher esquecia que eu era certo, mas olha como é que ficou essa rua depois que estourou. Meu Deus, não estou acreditando. Aí eu produzia, mandava falar, a coisa tá feia, a coisa tá feia. Aí trazia para mim a brincadeira. Mas ela esqueceu só de dizer que esse quadro não saiu da cabeça de quem convidou para fazer, né? Ah, nunca foi ao ar? Não saiu da cabeça, que eu digo, não foi quem pensou, não, né? Não, eu bolei, dei ideia, gravamos em Belo Horizonte, não sei por que não foi pro ar. Aí ele foi para São Paulo, achou legal. Eu abri a porta aqui, aqui não deu, lá deu. Mas, enfim, Maiara... O Eduardo deu todas as forças possíveis e impossíveis para mim ali. Ó. Amizade de muitos anos? Maiara, a pessoa, quando faz o que ama, treina bastante, estuda e fica boa, ela sofre muito com um negócio que é humano, que é inveja, ego, que é insegurança. Então, é muito comum você ter um colega de trabalho que ganha 5 vezes mais do que você, mas tem inveja. E ele fica futucando a orelha do seu chefe. Como ele agrada seu chefe e eu não agrado, vira um inferno. Você fica sofrendo permanentemente com aquilo. Até que um dia uma das partes não dá mais conta. Então tem isso, tem outras... mas aqui, botar ponto na lista, eu vou começar a falar o que não devo aqui. Ô, Magera, conta pra ela 3 dos tempos que você morava na Avenida Paraná. Quando eu conheci o Magera, que ele estava numa pindaíba danada, ele morava na Avenida Paraná. Então, tinha muita movimentação. Muita movimentação. Por exemplo, eu vou ser escada para ele aqui, certo? Por exemplo, o cara que te ofereceu ajuda um dia para atravessar, como é que ele falou com você? São várias, né, que tá no show, o cara... Antes de responder, eu penso um pouquinho, tem muita pessoa muito maliciosa, com duplo sentido. Aí chega perto de mim, um bitelo de um cara, tá assim, e aí, Ceguinho, você quer que eu te atravesse? Não vou seu besta, isso quando me deixa no meio da avenida, você quer atravessar a outra também? Não, eu moro aqui. Fica aqui no meio da rua. E a mãe que falou com o menino, olha, eu segui, meu filho, ele é lindo. Dava assim, engraçado, sua esposa é bonita, quer dizer, eu sou cego, minha esposa tem que ser feia, banguela. É tudo assim, não, e acha... Você é casado? Gente, eu posso ter erro, eu posso errar igual todo mundo erra na vida. Casei. Aliás, 3 vezes. Nossa, muito animado, né? Casar 3 vezes? Tô pra entrar no Tinder. Mande nudes, por favor. Já faz a sua... Difícil vai ser ver, né? Mas tá tudo bom, pra mandar.
Já tem audiodescrição de foto, assim? Já inteligência artificial para fazer isso? Tem. Tem um negócio que chama Be My Eyes, que é um negócio inacreditável. Você tira a foto assim, ela descreve todos os detalhes de tudo que tem aqui dentro desse estúdio. Eu não sabia, não. Tem. Então, tem o Singrai, tem o Be My Eyes, eu edito os meus vídeos que eu coloco na internet, então Você mesmo? Eu pego, coloco no TikTok. Faz tudo. Olha, que legal. Então já tem tecnologia para poder deixar você tranquilo. Faz isso tudo, mas quando vai na minha casa, ele pede para mim poder dar o braço para ele ir até a porta do banheiro. E a esposa do Eduardo, quando me leva no banheiro, a primeira coisa que ela faz é acender a luz para mim. Acende a luz para ele, tio. Acende a luz. Aí o Major fala assim, não, eu sou sistemático, eu gosto de fazer fora do vaso mesmo. Eu gosto do escurinho. Vou falar. Sexta-feira passada, Tiago, esqueci o seu nome dele. Tem um profissional que mora em Lisboa e que participa uma vez por semana em outro programa da Rádio Itatiaia falando sobre tecnologia. Eu escuto sempre, o cara é muito bom. E eu sou curioso com algumas coisas, tem outras que eu quero aprender, mas tem preguiça. Aí eu combinei com ele de me ensinar a entrar no site GPT. Chat GPT. Eu falei site, né? No chat GPT. Aí ele ficou uns 15 minutos comigo domingo. Aí hoje eu cheguei lá e falou assim, e aí? Aprendeu? Aprendeu? Eu falei, não, isso aqui não é coisa do capeta, não quer mexer aqui não. Ele faz um texto na hora, né? Exatamente. Aí, isso assustador. aí é uma coisa que eu nem tinha pensado, que você trouxe aqui agora. Como é que fica a pessoa para contar a história se o chat GPT vai contar a história de uma maneira que é bem similar. Agora, eu duvido. Mas não é boa. Mas eu duvido que ele tenha empatia, de mexer com a galera, de dar uma olhada, de fazer uma gracinha que tá fora do contexto, colocar o caco na hora certa. No humor, já é muito mais difícil. Né? É outra coisa. Vocês têm notícia de humorista que usa chat GPT para fazer piada? Ah, não. Ainda não, né? Eu acho que agora é mais para fazer um contrato, para fazer umas coisas assim. Mas eu sou do tempo que o Ronald Golias chegava e olhava para a câmera. A gente começava a rir. A cara dele é outra coisa. Tem uma pergunta que eu deixei pro final, mas eu casa com esse assunto aqui. A gente tem, hoje em dia, muito influenciador, a gente tem internet, a gente tem Instagram, esse trem todo. E aí um monte de gente que tá lá para contar a história também. Vocês acham que essa reunião que a gente tinha antigamente da galera ficar no entorno da mesa, contando a história, no sábado, no final de semana, contando o caso ali da família, ou então reunindo na rua, essas coisas, elas tendem a ter um fim e a gente trocar tudo por tecla e tela? Infelizmente. Você vai no restaurante, tá lá todo mundo com o celular na mão, um passando um arquivo pro outro. Você viu isso aqui? Não, manda pra mim aqui. Aí vai passando. Eu tô dizendo o seguinte, né, Dudu? Infelizmente, nós não vamos ter... As gerações, elas estão se enfraquecendo, porque você não vai ter mais um Zé Vasconcelos, não vai ter mais um Silvio Santos, não vai ter um Jô Soares. Não. Então vai enfraquecendo. Mas não tem jeito. Se me permite, eu entendi a pergunta dela de outra forma. O que ela tá perguntando, eu acho que não vai acabar nunca, se depender de mim, não vai. É de repente, do nada, Magela. Sem que tenha sido combinado, eu falei, vamos tomar uma ali, você sentar em torno de uma mesa, ou de uma alheia principalmente, e começar a fluir história e rir. Isso não vai acabar nunca, porque não pode. Porque, Mayara, para mim, influenciador seu, que eu considero que te influenciou muito mesmo, é Gilberto e Sayonara. Rogério e Sayonara. Exatamente. Então, na minha vida, foi Leontino e Miraldo, meus pais. Isso aqui é influenciador. Na conversa e na porrada, na chinelada e na varada. Entendeu? Então, há uma profusão. Eu não estou aqui falando mal de todos os influenciadores, mas há uma profusão de influenciadores. Primeiro que eu nem posso falar, porque eu não conheço 99% deles. E quando às vezes vou ver uma coisa, outra, de outro, você vê o desespero que o cara vive para produzir conteúdo todo dia. E essas coisas não são assim, gente. Ou você pergunta para o Almir Sattler, como é que surgiu a música mais espetacular que já se ouviu na humanidade, que é Ando Devagar, porque já tive pressa. Ele falou assim, eu estava lá e desceu. Ela não é minha. Ele quer dizer que ele é um espírito que baixou em mim. É isso, Mayara. Não adianta a pessoa acordar e falar assim, hoje eu vou fazer uma música que vai ser um maior sucesso. Isso acontece, Mayara. Acorda de madrugada e escreve, não é não? É muito relativo isso de você. Às vezes eu vou produzir alguma coisa, eu vou dizer que vai arrebentar a boca do balão, não dá visualização nenhuma. Aí você vai, vou pôr esse aqui, tô sem nada pra... Aí arrebenta, não tem explicação, mas o que eu quis dizer é isso, é que... O seu processo criativo, por exemplo, como é que é? Pra você chegar com seus causos, suas histórias, é um negócio que pega da sua memória, vai surgindo. Hoje em dia você tem um espetáculo, né? Como é que você faz pra poder montar isso?
colocar essas histórias em tudo ordem? na minha cabeça. Tipo, eu vou conversando com o Eduardo aqui, surge uma bobagem, igual o cara falou comigo, piada de português, né? Que o português no Brasil, ele colocou a porta do apartamento dele de vidro. De vidro, transparente. E aí, para segurança dele, ele colocou um olho mágico na porta de vidro. Se a porta já é transparente, vai lá e tá com... E agora a gente tem que ter cuidado até para falar isso, né? Piada de português, piada disso. Como eu sou cego, eu falo de mim mesmo, ninguém tem nada com isso, eu me dou esse direito. Porque eu tenho um amigo que é negro e ele me dá a liberdade de chamá-lo de macaco. E ele me chama de cobra cega, de galo cego, tá tudo entre a gente. Mas já quem teve pega alguém... as dores são as outras pessoas. Então, isso que eu ia te perguntar. Já teve alguma instituição, alguma organização que veio falar que você não devia ter falado daquele jeito? Não, eu em Recife, tô divulgando meu espetáculo, o cara convidou um cara de uma instituição, e aí era como se fosse um debate, aí o cara vira e me fala, você não acha que você está fazendo pouco para os deficientes visuais? Eu falei assim, não, eu acho que o senhor já assistiu meu espetáculo? Não. Pois eu convido o senhor para assistir, porque de uma maneira engraçada, eu vou conscientizando as pessoas de como tratar o cego no seu dia a dia. Agora, o senhor que é diretor da instituição, cabe o senhor procurar as autoridades e fazer com que eles façam a lei mais bem feita, porque o povo tem mania de criar coisa para cego sem consultar o cego, aleijado sem consultar o aleijado. Aí quando sai aquela coisa horrorosa. Aleijado não pode falar, não, velho. Já deu problema. Não, o Caqui mesmo fala, ele fala assim, um dos maiores artistas de Minas Gerais, aleijadinho. Né? Então por que não falar aleijado? Não, agora é Francisco. E aí tem diferença, por exemplo, o Eduardo ele conta histórias da vida dele, não, do jornalismo. Vamos colocar você como a pessoa que está vendo lá em outro plano de observador. Aí você conta, o que aconteceu, porque quando o Papa veio, porque quando você fez grandes coberturas, você está reportando aquilo. Aí agora você lançou um livro que fala sobre a sua vida. Contar a própria história, ela é mais difícil do que contar a história dos outros? Não é muito porque aquele livro nasceu de forma despretensiosa. Eu estava em casa, a pandemia eu tive que ficar em casa, né? Porque tinha mais de 60, fiquei quase 3 anos em casa. E eu comecei a entediar. Aí eu falei, poxa, vez por outra as pessoas falam, escreve umas coisas que você viveu e tal. E como eu não tinha rascunho de nada disso, nada anotado, eu peguei, busquei na minha memória a minha infância e comecei a narrando. Em 18 dias, escrevendo 1 hora por dia, mais ou menos. Então foi 18 horas e ficou pronto. Quase 300 páginas. Eu olhei de novo, pedi a algumas pessoas para ler. Não, tá legal e tal. Eu também achei legal, mandei pro Prelo. Menina, mas não tem um dia que eu não lembro de uma história melhor do que essa que estava lá que eu não coloquei. Faz lá. o 2. O meu também, o meu parei, porque senão ia virar Bíblia. Eu não imaginava que eu ia conseguir escrever 100 páginas. Deu 264 e eu tive o prazer do Dudu fazer o prefácio também do livro. Eu cometo erros na vida e não sou pouco. Tá vendo? Quem mandou, né? Mas o que a pandemia foi uma tragédia no mundo inteiro, tudo assim, mas teve o lado positivo que nos forçou, igual o Eduardo está falando, aconteceu exatamente comigo. Porque eu comecei a escrever o meu livro autobiográfico, Cego de Olho no Futuro, e a 12ª página eu travei. Travei porque eu fui lembrando que meu pai tinha problema de bebida, minha mãe com 8 filhos, sendo 5 cegos, os preconceitos, quando eu lembro que a primeira namorada, ela chega perto de mim e fala, meu pai descobriu que eu tô namorando um cego, ele falou que prefere me ver dentro de um caixão. Que horror. Umas coisas mais absurdas que eu vi, mas eu sempre, nesse livro, eu não maquiei absolutamente nada e graças a Deus, o dom que Deus me deu, de cada perrengue eu saí por cima de todos eles, né, Dudu? Graças a Deus. O negócio é fé, Maiara Folco. E vocês continuam contando e escrevendo histórias por muito tempo? Vocês falam assim, agora não quero mais falar não, vou descansar um tiquinho. Como é que é? Maiara, até quando a rádio mudou de dono, o presidente, né, o Diogo, fez uma reunião comigo, conversando, querendo saber umas coisas. E lá no momento ele falou assim, quais que são os seus planos em relação à rádio? Falou, até os 70 eu vou. Aos 70 eu vou avaliar a minha condição física, né, intelectual. Mas faltam só 3 anos. Sim, mas eu falei isso com ele há 2, né? Eu falei, eu vou fazer uma avaliação assim da minha cabeça, do meu intelecto, da minha paciência, e vou ver se eu fico mais 5. Agora, eu falei com ele, uma coisa é certa, 75 eu acho que é o limite para mim, porque eu não quero correr o risco de começar a esquecer. Eu já ando esquecendo, né? Esqueceu até o meu nome no ar, essas coisas, assim, é um perigo. Então, vai chegar a hora que eu vou parar. Só que no meio do caminho, Maiara,
apareceram umas hipóteses de política. Primeiro foi aquela de vice-governador, depois teve um aceno de prefeitura de Belo Horizonte, que a minha família impediu. E eu não sei, daqui a 3 anos que eu tiver com 70 anos, se eu tiver com saúde, cabeça boa e animado, de repente eu vou fazer um negócio que eu deixei de fazer a vida inteira. E vou, inclusive, correr risco, ser xingado, ser cobrado e tudo. Eu penso fechar o jornalismo e concorrer pelo menos uma vez a um cargo público desse aí, para poder não morrer sem dizer o seguinte, ó, eu tentei fazer, não fiquei só criticando, porque eu tenho muitas ideias. Recentemente aprovaram essa lei da saidinha, eu acho que isso aí, um senador, um deputado, tinha que tomar isso para si e fazer uma discussão ampla. Agora nós estamos vendo aí a 040, que é uma esculhambação, a 381, que é uma esculhambação, mas ninguém dedica o seu mandato a essa causa. Eu, por exemplo, dedicaria as minhas forças e verbas, se eu tivesse verba, como esses caras têm, tudo para fazer alguma coisa de mobilidade de Belo Horizonte de verdade. Você bateu muito em várias teclas e continua batendo porque você continua no jornalismo, cobrando das pessoas. Você não acha que na hora que você tivesse, quando você for eleito ou ganhar um pleito aí, eventualmente, que eles vão te cobrar exatamente aquelas coisas que você bateu tanto que ia fazer? Mas tenho certeza absoluta. E a cobrança vai ser muito superior à minha capacidade de realização. Mas se eu fizer uma coisa, por exemplo, vamos que eu consiga viabilizar 1 quilômetro de metrô em Belo Horizonte, metrô de verdade, Baraterra. Já posso morrer. Já fez muita coisa, né? Já. E você? Eu segui em quanto tempo contando história aí? Você acha que tem pela frente? Pretende parar? Não pretende? Aposenta? Não, porque no humor, eu acho que qualquer profissão, no caso de comunicação, se você para, você fica debilitado. No caso, Dudu, você precisa de ver, na Escolinha do Barulho, que eu tive o privilégio de trabalhar com os principais humoristas do Brasil. Sim. Gente, o Zé Bonitinho, ele chegava lá todo, assim, todo veinho, aquele negócio todo. Aí chamava, seu Zé Bonitinho, ele, Zé Bonitinho, o perigote. Aquela extensão vocal, o negócio. A dona Bela, do professor Raimundo, que ele fala, dona Bela, a senhora já entrou numa peroga, ela se jogava no chão com as pernas para cima e levantava sozinha. Acabando, ela era praticamente quase que carregada. Então, baixa um negócio, isso é uma coisa de Deus, é uma coisa de energia, eu não sei. Eu já vivo isso. Eu tenho dia que nós todos, você imagina que eu estava lá com a Maiara, que começava às 6h30 da manhã, e eu fazia um exercício de fono, graças a Santa Cris Paiva, e ia pro abraço. Agora, na rádio tem dia que eu chego, Magela, conversa de oração. Os assuntos são os mais chatos do mundo. Essa história de Bolsonaro e Lula todo dia. Me dá vontade de falar assim, gente, eu estou de saco cheio, não quero falar assim, mas você não pode, você tem que entrar e comentar. Depois de 10 horas, eu estou, às vezes, o pescoço está doendo, na coluna. Aí roda a vinheta lá, quando joga, gente boa, alô, bom dia. Já baixou outro espírito, né? Tá chovendo, bora, gente. É assim mesmo, é exatamente isso. É exatamente isso. Faz parte da sua energia vital, a coisa que te move, e né? Eu não consigo me imaginar, eu não sei com o quê, mas eu vou ter que inventar moda até morrer. Mesmo quando alguém bota lá no YouTube, porque a turma da internet é muito camarada, sensata e amiga, né? Ô, Duarte, você tá gagaço, casca fora, lá de um lugar para outro e tal. E eu falo assim, vocês vão ter que me aguentar, vamos que. Não, a pessoa, muitos, você vê que a maioria dos meus colegas da Escolinha do Barulho já faleceram, porque não houve renovação de contrato, e dentro daquilo que o Dudu falou, gente, no meio artístico é maior o negócio de ego. É difícil, de ego e a irresponsabilidade de alguns. É tipo assim, na Escolinha do Barulho foi o maior contrato da televisão brasileira. É tipo assim, como se a gente fosse ganhar hoje 40 mil por mês. Ganhava 40, gastava 50. Ganhava 50, gastava 60. Eu falei, gente, o contrato vai acabar, não vai renovar. E vocês... Aí, blá, blá, blá. Foi exatamente isso. Porque a escolinha, se fosse uma vez por semana, tinha escolinha pro resto da vida. Eles cresceram o olho, tacaram todo dia e ainda repetia no domingo. Aí não dá. Aí colocar água no leite. Mas geralmente eles ficavam desempregados. Aí o que é triste é você ver um colega que trabalhou com você chegar no programa da Sônia Abrão,
e falar que tá passando necessidade, pedindo cesta básica, daí é muito triste. Ô, gente, eu quero agradecer a participação de vocês, dizer que o nosso tempo acabou, sei que vocês têm compromissos e dizer que eu estou muito honrada pela presença dos dois aqui. São dois veteranos da comunicação, posso dizer, cada um em sua área, dois grandíssimos contadores de causos e que eu me inspiro na habilidade de vocês, na habilidade criativa, na espontaneidade, na simpatia, na graça. Estou muito satisfeita, viu? Muito obrigada. Qual que foi mesmo, Eduardo? Eu lembro até hoje, foi engraçado, mas você começou a rir, ela começou a rir. O que você entrevistou na rua, na porta da televisão? Ah, não, Que o Homem-Aranha? Gente, esse dia foi engraçado. O Dudu não conseguia falar, começava a rir. É o Homem-Aranha no metrô, lembra? Esse foi ótimo. Baiara, obrigado pelo carinho, pelo convite. E a minha parte você pode mandar em lá pra casa. Ah, manda um obrigada. pix. Ó, geralmente no final a gente fala pra pessoa fazer ali, olhar pra câmera, fazer um merchan, indicar alguém ou qualquer coisa. O Eduardo, ele não precisa, que ele tem todas as mídias a seu favor, mas se você quiser falar do seu livro, fica à vontade, ou alguma coisa que você queira dizer, olha pra câmera e despeça e fala o que você quiser. E a já falou com a câmera ali, ó. É difícil, ele nem precisa disso, mas ele vai deixar ele, só pra não perder. O que eu pensei... Não, melhor não. Deixa eu falar uma coisa pra você aqui, ó. Gente boa, desanima não, tá? Você não é brasileiro? Brasileiro não existe nunca. Com Deus, beijo no seu coração. E me acompanha na rede social aí, ó. Instagram, Magela, Ceguinho. Eu já tô quase chegando perto do lado. Me segura aí, ó. É isso, gente. Obrigada. Trem de Tudo fica por aqui. Até o próximo episódio. Beijo. Ah, esqueci. Comenta, curte, compartilha. Essas coisas todas que vocês têm que fazer na internet aí. Beijo. Tchau.